Olá, meus amados, vamos agora para a nossa quinta parte, né? Vou fazer uma revisão rapidão do que a gente aprendeu. A gente aprendeu os modelos atômicos primitivos, né? Falamos de Leucipo, Demócrito, Empírico, Platão e Aristóteles, um pouco de Galileu e Robert Boyle. Nós falamos sobre os postulados de Dalton e o modelo de bilhar, né? Como ficou conhecido o seu modelo atômico. Falamos também da ampola de Crookes, que graças à ampola de Crookes, Thomson conseguiu fazer experimentos e provar a existência do elétron. E Thomson também descobriu a relação entre carga do elétron e a massa, certo? Mas quem descobriu, só voltando aqui, e esse modelo atômico de Thomson ficou conhecido como modelo pudim de passas, ok? Bom, em 1908, esse cara fez um grande experimento, Millikan. Ele fez um grande experimento, que ele acabou com esse experimento descobrindo a massa e a carga do elétron. Realmente o cara foi fantástico. Esse cidadão, que se chamava Robert Andreas Millikan. Sandrão, como é que funcionava a experiência dele? Olha só, Millikan, ele borrifava gotículas de óleo, e essas gotículas de óleo passavam por um orifício. Aqui tem um orifíciozinho, certo? Em que a gotícula de óleo vinha descendo. Lógico, pela ação da gravidade, essa gotícula de óleo ela tinha que descer, correto? Beleza. Aqui ele tinha um microscópio que visualizava a gotinha de óleo. Ele colocou duas placas, observe que isso aqui tem um formato de um cilindro, né? Mais ou menos um cilindro. É um cilindro, na verdade. E essas placas estão carregadas embaixo negativamente e em cima positivamente. Ok? E aqui ele tem uma fonte de raio-x, né? Que é uma fonte. Esse raio-x é um tipo de radiação ionizante que, quando ele ligava, ele arranca elétrons do ar, certo? Ele é como se ele arrancasse elétrons do ar. Esses elétrons eram absorvidos ou adicionados, como você queira chamar aí, fica mais fácil, pelas gotinhas de óleo. Aqui estão as gotinhas de óleo descendo, certo? Aqui as gotinhas de óleo descendo. Então, eles eram absorvidos por essa gotinha de óleo, certo? Beleza. Mas vamos voltar aqui o raciocínio para você entender. Então, eu tenho um borrifador, as gotinhas de óleo passavam por esse orifíciozinho que tem aqui. Elas iam caindo, logicamente, por causa da ação da gravidade. Beleza? E ele observou o seguinte, quando ele ligava a fonte de raio-x, que arrancava elétrons, que ele ligava a placa, né? Que ele ligava a fonte, essa gotinha começava a subir ou descer, de acordo com a intensidade que ele fazia. Lógico, se a fonte de raio-x arrancava elétrons do ar, essa gotinha, ao cair, essa gotinha absorvia esse elétron, certo? Beleza? Então, quando a gota de óleo passava pelo buraco, Millikan ligava a fonte de raio-x. Então, a fonte de raio-x era ligada, certo? O raio-x ele se propagava e arrancava elétrons do ar, certo? Esses elétrons arrancados eram adsorvidos pela gotinha de óleo, certo? De forma que a gota de óleo ficava carregada ou com um elétron, ou com 2 elétrons, ou com 3 elétrons, né? Como a gotinha de óleo ficava negativa, porque essa gotinha agora que está caindo aqui, ó, ela é negativa. Quando ele ligava, o que ela fazia? Ele subia. Porque se a gotinha estava carregada negativamente,
Se a gotinha estava carregada negativamente, quando ele ligava, ela corria para onde? Ela corria para cima, porque é onde está o polo positivo. Correto? Quando ele ligava o campo elétrico, a gotinha subia. Beleza? E ele controlava a intensidade das correntes dessas placas elétricas, certo? Ele controlava a intensidade. Ele fazia o seguinte, deixa eu tentar explicar melhor o seguinte. Então, primeiro passo, quando a gotinha passava pelo orifício, ele ligava a fonte ionizante, certo? Essa fonte ionizante arrancava elétrons do ar. Esses elétrons eram absorvidos pela gotinha. Aí ele ligava o campo elétrico e a gotinha, logicamente, a gotinha subia. Ok? E a intenção dele era fazer com que a gotinha, apagando isso aqui tudo, ele ia fazer com que a gotinha parasse aqui no ar, ó. Ok? Equilibrando duas forças. Né? Ele tinha que equilibrar duas forças. A força da gravidade e a força resultante da intensidade do campo elétrico, certo? Para cada gotinha que ele fazia essa experiência, né? Para cada gotinha, o resultado era diferente, certo? Para cada gotinha que ele fazia isso aqui, né? O resultado era diferente. Certo? Mas por que o resultado era diferente? Porque, como eu falei aqui, ó, a gotinha podia absorver 2, 1, 2, 3 elétrons. Certo? Então, logicamente, uma gotinha de 2 elétrons, uma gotinha com 2 elétrons, o equilíbrio do campo magnético é diferente para uma gotinha de 3 elétrons. Concorda comigo? Certo? Uma gotinha com 2 elétrons ia subir uma gotinha com 2 elétrons ia subir numa certa velocidade. Uma gotinha com 1 elétron ia subir com uma certa velocidade. Uma gotinha com 3 elétrons ia subir numa certa velocidade. Certo? E cada gotinha, por causa de quê? Porque cada gotinha tinha um elétron, 2 elétrons. Certo? E ele observou o seguinte, que os valores eles eram múltiplos de 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulombs, que nada mais é que a carga fundamental da física, certo? Então, Millikan acabou descobrindo a carga e a massa do elétron, né? Utilizando esses dados experimentais, e lógico, ele tinha conhecimento da lei de Coulomb, né? Da lei de Coulomb. Qual é a lei de Coulomb, né? A lei de Coulomb relaciona a carga, a lei de Coulomb relaciona a carga com a distância da força, certo? Então vamos lá, vamos ver se a gente entendeu direito isso aqui, beleza? Olha só, vou apagar aqui para a gente repetir de novo o experimento de Millikan para você entender. Millikan fez um cilindro, certo? Esse cilindro ele tinha uma fonte de raio ionizante, tinha um borrifador, né, de óleo, tinha um microscópio para ver as luzes da gotinha e tinha uma placa. Ele fez um campo elétrico, certo? Eu acho que eu tenho uma outra imagem aqui, olha só que legal. Né? Aqui ele usou também uma luz para iluminar lateralmente as gotículas de óleo, certo? Ele aqui o microscópio, as potências, né, em volts, e as gotículas de óleo, certo? Então, essas gotículas de óleo vinham pingando, certo? Passavam por um determinado orifício, e aí ele ligava o raio ionizante. Esse raio ionizante,
quando ele vinha, ele arrancava elétrons do ar. Esses elétrons eram absorvidos pela gotinha, certo? Que fazia ela subir. Lógico, porque ela estava carregada agora negativamente. Só que essa gotinha ela podia absorver um elétron, 2 elétrons, 3 elétrons e os resultados eram diferentes, certo? E a intenção dele era fazer com que a gotinha parasse no ar para que ele pudesse fazer a experiência dele. Então, ele conseguiu fazer com que a gotinha parasse no ar, equilibrando duas forças, a força gravitacional e a força do campo magnético, certo? A força de intensidade do campo magnético, ok? Então, Millikan, com essa experiência, e ele já sabia que a razão entre carga e massa proposta por Thomson era de 1,76 vezes 10 elevado a 8 coulombs por grama, né, aqui na nossa aula passada, aqui, ó, 1,78, desculpa, 1,78, eu botei 76, 1,78. Então ele sabia, se ele achasse a carga, ele achava a massa. Se ele achasse a massa, ele achava a carga. Realmente foi um experimento fascinante, esse experimento de Millikan com a gotinha de óleo. Entenderam, meus queridos? Então a gotinha descia, lógico, pela ação da gravidade, a gotinha vai vir direto, né? Millikan ligava o raio-x, né? A radiação ionizante, né? Tirava elétrons do ar. Essa gotinha era absorvida, esses elétrons eram absorvidos pela gotinha, fazendo com que a gotinha ficasse carregada negativamente. Então, espontaneamente, a gotinha iria subir, porque aqui está o polo positivo. E aí ele tentava equilibrar a força da gravidade. Lógico, quando ele aumentava a intensidade, a gotinha subia. Quando ele diminuía, a gotinha descia, né? Por causa da ação da gravidade. Ele tentou equilibrar para fazer a gotinha parar no ar. A intenção dele era fazer a gotinha parar no ar, certo? E com essa experiência, ele conseguiu medir. Millikan determinou que a carga do elétron é de 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulombs. Conhecendo a proporção carga e massa, que era 1,76 vezes 10 elevado a 8 coulombs por grama, Millikan concluiu a massa do elétron, certo? 9,1 vezes 10 elevado a menos 28, certo? Quem descobriu a carga e a massa do elétron? Millikan. Quem descobriu a razão entre a carga e a massa do elétron? Thomson. Thomson descobriu a razão entre a carga e a massa, mas Millikan descobriu a carga e a massa do elétron. Caiu uma questão dessa, você já sabe, usando qual experiência? A experiência da gotícula de óleo, certo? Usando raios ionizantes, os raios-x, né? O raio-x, que é um tipo de radiação ionizante, ionizante vem de íons, que ao colidir com o ar, ela arranca elétrons do ar, ioniza o ar, né? A gente diz que esse fonte ionizante, ela ioniza o ar, né? Então, Millikan descobriu a massa e a carga do elétron, certo? Mas quem descobriu a razão entre a carga e a massa do elétron foi Thomson. Millikan descobriu a carga e a massa. Quanto é a carga do elétron? A carga do elétron é 1,6 vezes 10 elevado a 19 coulombs. Quanto é que é a massa do elétron? 4,1 vezes 10 elevado a menos 28 gramas. Ok? Certo, meus amados? Ok, meus amados? Certo?
Nessa aula de química, a gente não deve entrar em cálculos, né? Apenas em conceitos. Então, o mais importante aqui você aprendeu agora é saber que Thomson, volto a repetir, né? Thomson, deixa eu mudar de cor aqui, Thomson descobriu a razão entre a carga e a massa do elétron, mas Millikan descobriu a carga e a massa do elétron. E como é que ele descobriu a carga e a massa do elétron? Quando as gotinhas passavam pelo orifício, elas absorviam elétrons que o raio-x havia arrancado, né? O raio ionizante havia arrancado. Esses elétrons eram absorvidos pela gotinha, certo? E ele tinha um campo elétrico, né? Com cargas positivas em cima, cargas negativas embaixo. E aí, quando essa gotinha ficava eletricamente, a gotinha, lógico, quando passava pelo orifício, ela vinha caindo, e aí ligava o raio ionizante, a gotinha absorvia esses elétrons, ela começava a subir e ele equilibrava as forças, né? A força gravitacional e a força do campo elétrico para fazer o quê? Para fazer essa gotinha parar no ar, né? Quando a diferença de potencial elétrico entre as placas era exatamente suficiente para fazer a gotinha parar no espaço, a força gravitacional e a força elétrica estavam equilibradas. Então, a força gravitacional e a força elétrica estavam equilibradas. Medindo separadamente a massa da gotinha ou da gotícula, foi possível calcular a força elétrica, certo? Da gotinha necessária para manter essa gotinha estacionada, parada no espaço, né? Ok, meus amados? Certo? E agora vamos para a nossa próxima parte, já entrando aí na descoberta dos prótons, ok?